Bom dia, bom dia! Hoje, nessa live, nós vamos falar sobre a articulação do ombro e especificamente sobre reabilitação, mas a gente vai começar sobre anatomia. Bora lá. The shoulder joint, or more accurately, the glenohumeral joint, is what's known as a ball and socket joint. A articulação glenohumeral é conhecida como uma articulação de soquete. And it gets that name due to the nature of the articular surfaces of the bones involved. E tem esse nome devido à natureza das superfícies que se articulam. So you have the convex-shaped head of the humerus. So you can see that this is highly rounded. A gente tem a cabeça do úmero, que é uma superfície convexa e bem redondinha. And then you have the indented or concave shape of the glenoid cavity, also E aí a gente tem a cavidade glenoide, que tem um formato côncavo. known as the glenoid fossa. But as you can see, when I put them together, this bony attachment is pretty shallow. Quando eu coloco essas duas estruturas juntas, a gente percebe que é uma articulação que ela é rasa quando comparada, Especially when you compare it to the acetabulo-femoral joint, or what's known as the hip joint. quando comparada com a articulação do quadril, né? A gente vê mais profundidade aí no acetábulo, portanto, uma articulação menos rasa. The shallowness, however, allows for a high degree of mobility. E pela articulação do ombro ter essa relação mais rasa, nós conseguimos, então, ter uma mobilidade muito grande nessa articulação. The shoulder. In fact, your shoulder is the most mobile joint in the entire human body. And this is Então, o ombro é a articulação mais móvel dentro do seu corpo, because it allows for the movement known as brachiation, which is what you'll see other apes doing as they're swinging from vines and branches. e especialmente porque essa articulação permite um movimento chamado de braquiação, que é um movimento que acontece principalmente em outros animais, como por exemplo o macaco, para ficar pulando de galho em galho. Which is in the trees. Or you might also see a child doing it at the playground when they're on the monkey bars. But Ou quando a gente faz isso no playground, né, a gente faz esse tipo de exercício, a gente está fazendo então essa braquiação. this mobility comes at a cost. And that cost is stability. Mas essa mobilidade em excesso tem um custo, e o custo é estabilidade. So if we look back here, you can see that it would be extraordinarily easy, given the articular surfaces, to dislocate the humerus. Portanto, a gente consegue perceber que é muito fácil deslocar essa articulação, deslocar o úmero, né? Which is why the body engulfs the entire joint with soft tissue. But E aí, é por isso que o corpo envolve essa articulação com muito tecido, né? Tecido conjuntivo, principalmente. even still, it's extraordinarily unstable. Mas mesmo assim, a gente pode falar que é uma articulação muito vulnerável, porque ela é muito instável. Numerous muscles acting to support the glenohumeral joint, such as the rotator Tem vários músculos que estão aí nessa articulação para poder suportar, dar suporte para ela, por exemplo, como os músculos do manguito rotador, que você consegue ver aqui. cuff muscles, which you can see here. This is a posterior view Aqui é uma visão posterior da escápula, of the scapula, so you can see muscles such as infraspinatus, e aí você consegue ver o infraespinhoso, o redondo menor teres minor, supraspinatus. e o But supraespinhoso. you're also going to have the muscle biceps brachii, which we will discuss this in greater detail, coming from the brachium that will also help support the glenohumeral joint. Tem também um outro músculo que ajuda muito a suportar, a trazer estabilidade para essa articulação, que é o bíceps, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. But you're also going to have various ligaments as well as the joint capsule. Now, this E você vai ter vários ligamentos também, e também a cápsula articular. is going to be pretty cool. I'm going to go ahead and flip this around. So you're now looking at an anterior view of the same scapula. Agora você está vendo essa escápula, mas só que numa visão anterior. If I bring this forward, watch this. I can rotate this open, and we can then see inside of the glenohumeral joint. Eu posso rodar isso, uma abertura total, e aí você consegue ver dentro da articulação glenohumeral. Now, this right here is the fibrous capsule or that joint capsule. Ali, onde ele mostrou, onde está meu cursor, é a cápsula articular, que é bem fibrosa. And as you see, as I put it back, it's going to help engulf that and help support it.
E quando eu volto com o úmero para dentro dessa cavidade, você consegue perceber que a cápsula articular, ela recebe muito bem essa cabeça do úmero, né? É como se ela fizesse esse encaixe muito bom. And this is going to come with synovial fluid inside of there, so it's a closed system, but it's really cool how it just acts on there. E é importante a gente lembrar que esse sistema ele é fechado e lá dentro a gente tem líquido sinovial. So this, as well as various ligaments, are also going to help provide overall stability. Portanto, para prover estabilidade, a gente tem, além dessa cápsula articular fibrosa, a presença de vários ligamentos. The thing we want to look at, now if we come back here, I want you to look closely. So my finger is actually touching that glenoid cavity. Então eu quero que você olhe aqui com cuidado e bem de perto. O meu dedo tocou na cavidade glenoide. Glenoid fossa. But if you look really closely, you should see a pink line. E aí a gente consegue ver aqui uma linha meio cor-de-rosa. Traveling around the edge of the glenoid cavity. Bem aqui circundando essa cavidade glenoide. That pink line is the glenoid labrum. E essa linha rosa é o labrum da glenoide, o labrum. Now the reason why it's pink is because there's an interesting quirk, I guess you could say, between the interaction of preservatives and cartilage when it comes to embalming cadaver. E a razão pelo qual ela está cor-de-rosa é porque existe uma interação entre os preservativos e a cartilagem quando a gente faz esse preparo dos cadáveres. We see this all the time here in the lab, but for our purposes today, it's pretty convenient because a gente vê isso com frequência no laboratório e para a nossa proposta aqui hoje, isso é bem conveniente, né? Porque dá para a gente ver bem isso. Because looking at that, you can say, hey, it's like alerting you to the present, saying, hey, I am the glenoid labrum. Então, o labrum da glenoide é isso aqui. And go ahead and look at me. The glenoid labrum is a fibrous sleeve that comes off the edges of the glenoid cavity. Então, esse labrum é como se fosse envolto aqui na cavidade glenoide, né? Fibroso. Or that glenoid fossa. It's then going to proceed to partially engulf the head of the humerus, acting to deepen the socket. E aí ele tem uma função importante, né? Porque ele vai como se ele fosse abraçar a cabeça do úmero, e isso é importante porque aumenta essa estabilidade, né, dessa articulação que é tão rasa. Now, the glenoid labrum is going to be primarily made up of collagen and elastin proteins traveling in what's known as a circumferential direction, or what... Então, esse labrum é formado por fibras de elastina e colágeno que ficam numa direção circunferencial. You could just think of as a circular direction. However, ou seja, uma direção circular. Entretanto, the inferior aspect of the glenoid labrum, as seen here, actually forms a continuation with the articular cartilage of... A parte inferior desse labrum forma uma continuidade com essa fossa da glenoide. Glenoid cavity or fossa itself. And that creates a transitional zone of fibrocartilage, which criando uma zona de transição de fibrocartilagem. Is why you'll often hear that the glenoid labrum is made up of fibrocartilage, similar to the menisci of the knee. Por isso que você ouve com frequência que o labrum da glenoide é composto por fibrocartilagem, assim como o menisco do joelho. Knee. But this fibrocartilaginous transitional zone creates a problem because cartilage as a whole, like in terms of just all cartilaginous tissue, is going to be very immobile. So, porém, a gente tem que lembrar que cartilagem, de uma forma geral, é mais imóvel, não tem tanta mobilidade. There's trauma in the shoulder, you're also going to see, and that's a different video for a different time, another type of labral injury, often in this inferior aspect. Por isso que quando a gente tem lesão no ombro, é muito comum ter lesão nessa região, nessa parte inferior, por conta dessa cartilagem e da fisiologia dela, da histologia dela, que é uma estrutura que é menos móvel.
The presence of the labrum allows for a negative intra-articular pressure. E a presença do labrum também traz uma pressão intra-articular negativa, which essentially vacuum seals the two bones together, allowing for more stability. Que é como se criasse um vácuo entre a cabeça do úmero, a cavidade glenoide, né? E esse vácuo aumenta a estabilidade. When it comes to shoulder movement. You'll also commonly see the glenoid cavity be divided into various regions that allow for more precise diagnoses as well as surgical technique. Bom, agora ele vai dividir a cavidade glenoide em setores que são muito usados, principalmente nos Estados Unidos, para definir as lesões, né, para pontuar bem as lesões. Common is the clock-based division. Então essa aqui é uma divisão que ele chamada de divisão do relógio. Has 12 o'clock at the most superior aspect of the glenoid cavity, 6 o'clock at the most inferior aspect, 3 o'clock at the most anterior aspect, and 9 o'clock at the most posterior aspect. Então, acho que deu para entender, né? 12 superior, 6 inferior, 3 anterior e 9 posterior. However, you'll also see the glenoid cavity be divided into quadrants. E também ela pode ser dividida em quadrantes. The superior quadrant, to absolutely no surprise, is at the most superior aspect of the glenoid cavity, while the inferior quadrant would then be at the most inferior aspect. Então, aqui, né, o quadrante superior, aqui o quadrante inferior. And then, separating the two on the anterior side are going to be the antero-superior and antero-inferior quadrant. E aí, esse aqui é o quadrante anterior superior e o anterior inferior. Quadrants. And then on the posterior side, you have the posterior-superior and posterior-inferior quadrant. E o mesmo na parte posterior. So now that we understand the anatomy of the shoulder joint and glenoid labrum, let's now discuss some of the mystery and controversy surrounding slap tears. Real quick, I want to thank the sponsor of today's video, Yoga Body. Então, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre anatomia, a gente vai falar de alguns segredos aí do... Deixa eu passar isso. Prepare for you a free report called How to Choose a Short and Long Head. Access it immediately at yogabody.com/IHA, or you can just click the link in the description below. SLAP stands for Superior Labral Tear from Anterior to Posterior. Bom, aqui a gente já começa a nomear esses tipos de lesões. A lesão chamada de SLAP, ela acontece, né, com um rompimento do labrum na parte superior, tá? Now, before we get into the actual controversy and mystery surrounding slap tears, let's first dig a little deeper into the origin of biceps brachia. Mas antes da gente falar mais sobre o SLAP, vamos falar um pouquinho do bíceps. Biceps brachii is a two-headed muscle that comes with both a short and long head. Então, é um músculo com duas cabeças, a cabeça longa e a cabeça curta. Now, both heads are actually going to insert at the exact same location, which is the radial tuberosity of the radius. E essas duas cabeças, elas vão estar ali na tuberosidade do rádio, which is just inferior to your elbow. The short head is going to originate at the coracoid process of a cabeça curta se origina no processo coracoide da escápula, the scapula, which is named as such due to its resemblance to a raven's beak. The long head, on the other hand, is going to attach at what's known as the supraglenoid tubercle. E a cabeça longa vai se originar no tubérculo supraglenoide, which is a bump just above the glenoid cavity. But before the long head tendon makes it to the tubercle, it's going to partially blend with the glenoid labrum. Mas o interessante é que essa cabeça longa, antes dela estar ali inserida, originária no tubérculo da glenoide, parte dela vai se mesclar com o labrum, principalmente no quadrante superior. Labrum in its superior quadrant. And we can actually see it. So if we come here and you look closely, you should see what looks like this distinct structure traveling in this direction. Então, é isso aqui que é essa fusão da cabeça longa do bíceps.
This is that tendon blending with that glenoid labrum. Então, é o tendão se misturando com o labrum da glenoide. Lembre que eu sempre falo para vocês que quando a gente vai dissecar, é muito difícil a gente diferenciar as estruturas, porque está tudo muito grudado e junto, é tudo uma continuidade, né? E aquilo que talvez você tenha visto na sua faculdade, tudo, o ligamento todo separadinho, não é assim. Quando você vai dissecar um cadáver, ele não está daquele jeito, tá? Então, isso traz para nós uma informação que esses tecidos, eles estão muito conectados. Uma é a continuidade do outro, né? E isso é importante para a gente, porque isso vai direcionar a nossa clínica e a nossa escolha de exercício. From up here towards that superior quadrant. Now, Então, guarda essa imagem, que é uma imagem bem legal, mostrando a fusão do tendão da cabeça longa com o labrum. distinct structure traveling in this direction. This is that tendon blending with that glenoid labrum up here towards that superior quadrant. Now, some texts suggest that it's somewhere around 50% of the tendon is blending with the labrum, and the other 50% is making it to the supraglenoid. Alguns artigos falam que 50% da cabeça longa vai para o labrum e 50% para a tuberosidade da glenoide. Tubercle. But it's this point in which it's blending with the labrum that is going to be most relevant to our discussion today. Mas o fato desse tendão se misturar com o labrum, isso que vai ser importante para a gente. And it's commonly referred to as the biceps anchor. Isso é muito é chamado de a âncora do bíceps. Because it actually helps to anchor the glenoid labrum down to the glenoid cavity. Porque, de fato, ajuda a ancorar o labrum na cavidade glenoide. It's at this anchor point that a slap tear occurs. E é nesse ponto que pode acontecer lesão, como a lesão considerada de SLAP. However, it's important to note that 12 varieties of slap tears have been described in the literature. É importante a gente falar que existe 12 variedades de SLAP, de lesões do tipo SLAP, descritas na literatura. And that is kind of challenging from a diagnostic standpoint. However, E isso é muito desafiador do ponto de vista de diagnóstico, the vast majority of slap tears will fall into 4 different varieties. mas a boa notícia é que a maioria desses SLAPs, eles caem em 4 categorias. Type 1 presents with a fraying of the glenoid labrum in that superior quadrant while the labrum is still attached to the glenoid cavity, so nothing is pulling away. A type Então, o tipo número 1, acontece essa lesão nessa região aqui em cima, mas está tudo ainda grudadinho, nada se descolou. cavity, so nothing is pulling away. A type 2 tear, which is the most common type of slap tear, actually involves the biceps anchor. And it starts here at around 11 o'clock when we're talking about that clock face. So again, here is that biceps tendon as it is inserting into the glenoid labrum. So around 11 o'clock, towards 1 o'clock is where you are going to have your tear. O tipo de lesão mais comum é essa lesão que eles chamam de tipo 2, que acontece aqui na 11 horas até 1 hora, bem nessa região aqui, tá? Que é o tipo 2. Tendon as it is inserting into the glenoid labrum. So around 11 o'clock, towards 1 o'clock is where you are going to have your tear. The type 3 slap tear travels all the way from 11 o'clock to 3 o'clock. O tipo 3 vai de 11 a 3 horas. That is a massive amount of real estate, and it's going to present with what's known as a bucket handle tear of this area here, the superior labrum. But it's going to Então, essa já é uma lesão com mais extensão, a gente consegue perceber, e vai ter aí uma estrutura que vai se chamar uma lesão que cria uma alça. leave out that actual biceps tendon. A bucket handle tear you could think of like this. Então, esse buck handle tear, que é essa lesão em alça, acontece exatamente isso que ele fez com as mãos. Right? It's like you had a solid piece of tissue and then it's split, creating that. É quando você tem tecido sólido e ele se rompe e se divide em 2. A handle. The type 4 tear begins at 11 o'clock and travels again to 1 o'clock, but
This time it comes with a bucket handle tear of the superior labrum and also includes that biceps tendon. Tipo 4 acontece de 11 a 1 hora, entretanto, há essa lesão com essa alça também. The mechanism of injury is the first controversy we'll need to discuss. Agora, a grande controvérsia é a gente falar sobre o mecanismo dessa lesão. We know that slap tears occur from repetitive shoulder motion as well as acute trauma. A gente sabe que esse tipo de lesão acontece com movimentos repetitivos ou trauma agudo. Now, weightlifters and athletes are common populations that experience repetitive shoulder motion injuries. Agora, isso é muito comum nas pessoas e atletas que fazem movimentos muito repetitivos, né, com peso. And that's thought to occur from repetitive overhead throwing motions. E também pessoas que têm esse movimento de arremessar com muita repetição. As well as lifting motions, say like elevando uma carga, como por exemplo nessa figura. Kettlebell swings or maybe even lat pull downs. When it comes to traumatic, quando você faz aquele exercício de puxar a barra para baixo. Mas agora a gente pode falar de uma ocorrência mais traumática, uma pessoa caindo, né? Então, um acidente. Tears, falling onto an outreached hand or having your hand forcefully pulled are also known common causes. Quando você cai e de repente o seu braço ele é forçadamente puxado para frente ou para fora da articulação, né? Although we're still trying to figure out if the exact position of the humerus and scapula matter. E aí eles falam que ainda está sendo estudado se a posição do húmero e da escápula nesses acidentes, se isso é relevante para a lesão. Does it matter if I fall on an outreached hand when my shoulder is in the flexed state or the hyperextended state or some other position? Então, investigando se faz sentido ou faz diferença você cair com o ombro em flexão, com o cotovelo estendido ou o ombro em extensão. These are the nuances we're still trying to figure out. One of the proposed mechanisms of injury is known as the peel back mechanism. But to understand it, we first need to discuss a little bit around shoulder motion. So, bom, então a gente entendeu um pouco da anatomia do ombro, né? A gente citou aí alguns tipos de lesões e agora a gente vai partir então para outros aspectos, que seria como que a gente pode fazer uma abordagem facial. Então, vamos lá, gente. Tudo bem? Paula, quanto tempo? Oi, Ana, bom dia. Fátima. Bom, vamos então fazer, pessoal, agora um paralelo com o nosso sistema facial. Então, quando a gente fala do ombro, quais são os lugares no corpo, além da articulação do ombro, que a gente tem que investigar? Qual outra articulação a gente teria que investigar? Que quadril? Vamos supor que é o ombro direito. Que quadril a gente teria que investigar? Esquerdo. Boa, Camila. Muito bom. Outra questão, pessoal, quando a gente fala do ombro e a gente pensa na nossa linha do braço, o bíceps, que vocês viram aí que é um músculo importante nas lesões de ombro, ele está em qual linha, pessoal? Pode ligar o áudio. Linha do braço, Ana. Tá, mas qual dela? Superficial? Não. Não. Depende. Profunda anterior. Ah, tá. Lembra que bíceps e tríceps estão nas profundas e as superficiais são os braços. Tá? Outra coisa, quando a gente fala em braço, a gente fala em qual afinador facial? O ancômio, aqui da região... Lacerto fibroso. Lacerto fibroso. Então, duas estruturas importantes, tá? Considerando ainda a linha do braço, pessoal,
Qual um músculo que é importantíssimo? Na verdade, são dois músculos, porque vão comunicar principalmente com o externo, né? E aí a gente sabe que externo pega a linha profunda, anterior. Qual músculo? Qual duplinha? Peitoral menor e bráquio radial. Não, Peitoral peitoral menor. maior. Peitoral menor e maior. Muito Maior. bom, tá? Então, são duas estruturas, geralmente, que a gente tem que investigar. Boa, Ana, quando a gente está falando de ombro. Agora, vamos colocando todos os saberes aí dentro. Uma mulher que está na menopausa, a gente sabe que tem uma baixa de estrogênio, né? E uma lesão muito comum que dá na mulher é o quê? Ombro congelado, tá? Porque existe um ressecamento das estruturas, um deslizamento muito pobre, contribuindo para a patologia do ombro congelado, tá? Então, às vezes chega uma para você, e chegou para mim isso na segunda-feira agora, uma moça de 54 anos com uma queixa no ombro, né? E na verdade, os exames todos normais, tudo mais, mas ela tem já tá tendo um início de ombro congelado. Eu perguntei, você faz reposição hormonal? Não. Deixa eu ver os seus exames de hormônio. Estrógeno lá embaixo, né? Então aí a gente começa, então a gente tem que fazer esse link. Poxa, falei para ela, procura um genérico, né? Porque essas dores nas articulações, essa dor no seu ombro tem muito a ver com a questão hormonal. Então, a gente às vezes vai ficar aqui fazendo um trabalho, a questão hormonal, ela é uma questão que influencia muito no deslizamento dessas estruturas. E vocês viram aí o quanto de face a gente tem no ombro, certo? Em termos de fáscia, que mais que a gente pode falar do ombro? Vamos pensar agora em terapia manual. O que a gente sabe de terapia manual quando a gente fala de membro superior? Abordagem do toque no cotovelo, como deve ser, pessoal? Em 45 graus ângulo. 45 graus, muito bom, né? E fazer uma força de cisalhamento, né? E no punho, 90 90 graus e só pressão. Agora, vamos pensar agora juntos no ombro. Como é que teria que ser no ombro esse toque? Teria que ser leve? Toque leve. Vamos primeiro pensar na direção desse toque aqui. Então, aqui é um lugar cheio de tecido conjuntivo que mistura ligamento com cápsula, parecido com o cotovelo? Muito parecido. Na dissecação é muito parecido a qualidade aqui do bololô que forma o tecido conjuntivo, ligamento, cápsula com o do ombro. Então, diríamos também que 45 graus. Se está com o ombro congelado, cisalhamento, que a gente quer que deslize as estruturas. Tá? Então, a mesma coisa, cisalhamento e 45 graus. Muito bom. Outra coisa que o Wilbur Kaiser fala muito é o seguinte: quando a gente vai trabalhar ombro, ele fala assim, a coisa mais não inteligente, ele usa outra palavra, estou sendo educada, que eu posso ver em relação ao ombro, é a pessoa trabalhar com a pessoa deitada, escápula apoiada na maca e fazer coisa com carga. Ele fala, não, a gente tem que trabalhar com a escápula livre, ela tem que se mover. Então, assim, a pior posição para trabalhar é supino com carga, preconiza-se trabalhar sentado. Ele fala muito da gente trabalhar essa coisa de ficar pendurado, que não é fácil, né? Tipo, eu Nossa, tenho que fazer aquela barra lá, é difícil pra caramba. Primeiro porque é um movimento que a gente não está muito acostumado, tá acostumado a empurrar, mas para puxar assim, o peso do corpo não é fácil. Então ele fala que a gente deveria treinar mais a habilidade de ficar pendurado, né? Porque essa articulação ela precisa disso, né? Pensando na sua anatomia e na sua fisiologia. E
para terminar a nossa live, uma coisa que sempre a Érica do Treino Gaia fala, ela fala que nessa coisa da evolução do movimento e do ser, preconiza-se muito, principalmente com o ombro, fazer movimentos de lançamento. Porque esses movimentos são movimentos que a gente usou lá atrás para caçar, entendeu? Então, são movimentos que a gente vai perdendo com a vida moderna. Então, lançar e a outra coisa, coletar, pegar coisa do chão, quando você fica na posição flexão de tronco, e pegar coisas, que é a posição do coletor. Então, são habilidades que a gente foi perdendo ao longo do desenvolvimento do mundo moderno, mas que ela fala que é muito importante a gente continuar trabalhando. Arremesso, lançamento e coletor. Coletar coisas do chão. Beleza? Então, a live fica, para quem vai assistir gravada, ela fica gravada por 24 horas no YouTube, tá? E depois ela sobe para o Ana News. Quem ainda não é do Ana News, a gente está dando um incentivo para assinar por 3 meses e conhecer o trabalho. Então, isso vai valer até o dia 15 de junho. Você pode, ao invés de assinar 1 ano, você assina 3 meses, transita ali, vê se você curte, se é isso que você está querendo, e depois você pode continuar a assinatura ou não. Tá bom? Todo mundo é? A Ana é? Você é, Fátima? Você é? É? Paula Tô. é? Experimenta, Paula. Eu vou te mandar o. Maravilhoso, gente, adoro. Super motiva, super conexão assim com o corpo, com a mente, com a alma, com o mundo. Maravilhoso, Ana, adoro. Que bom. Tem muita. A Ana também está fazendo assim. Tem muita coisa legal. Quem falou que eu não sou? A Maria Helena falou que não é? Também, Maria Helena, solicita para a gente o link para você experimentar por 3 meses. Está com preço bem reduzido, o preço de 3 meses. Mas lá tem terapia manual, aula prática, atualização comigo. Nesse mês de junho, no dia 3, eu vou trazer para vocês uma palestrante internacional, tá? Que vai falar sobre como que eu posso aplicar o treinamento facial no meu negócio para poder também ganhar dinheiro, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro para fazer mais curso, né? Aonde solicita? Você sabe meu Instagram, Eunice? Você vai no meu Instagram, vai lá em mensagem e pede lá, tá bom? Bom, Sim, Ana, sim, eu já estou no vamos lá Instagram, entrar. mas eu nunca. Primeira live. mas você sabe ir no Instagram e entrar em mensagem e solicitar? Sim, Então faz isso. Aí a gente te passa o link por lá. ok, Paulinha também, obrigada. tá bom? Obrigada. Então é isso, gente. Uma ótima quinta para vocês. Um beijo. Espero que tenha sido bem, bastante dicas práticas. Obrigada. Maravilhoso. Já vou montar uma aula. Você é rápida, é isso aí. Um beijo. Tchau.